Vamos lá. Bom, rodando aqui. Agora a próxima carta de Tiatira. Capítulo de número 2, versículo 18 diz: e ao anjo da igreja que está em Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo, os olhos que tudo vê, e os pés como latão reluzente, isto é, fala da sua santidade. Já esqueceram, né? Na prova tem que, se não escreveu, lascou, né? Vamos lá. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade. Veja que Deus está sempre elogiando primeiro a sua caridade, o seu serviço, a sua fé, a sua paciência. E diferentemente da igreja de Éfeso, pastor, que começou com tudo e agora estava em declínio, Deus falou: opa, volta lá, cara. Essa daqui não, o Senhor falou assim: e as tuas últimas obras, ou seja, as obras recentes, são maiores do que as primeiras. Então eles vinham numa crescente espiritual. Essa era a igreja. E esse foi o elogio que Deus fez à igreja de Tiatira. Deus disse: mas eu tenho contra ti o tolerar. Guarde esse verbo, tolerar. Jezabel, mulher que se diz profetiza, permite que ela ensine os meus filhos e comam dos sacrifícios de idolatria, e eu dei tempo para que se arrependesse da sua prostituição, sabe? E ela não se arrependeu. Sabe o que eu vou fazer com vocês? Que permitem isso? Eu vou pegar e botar vocês tudo numa cama. Essa cama aqui não é para cama de enfermidade, não. Ela era uma adúltera. Deus não permitiu então que vocês vá para a cama do adultério. Isso é sério, irmão. Ele está se apresentando, pastor, como o Deus da santidade, o Deus que vê tudo. Deus está dizendo assim: olha, você é um bom crente, você está em crescente, as tuas obras estão sempre em crescimento, está tudo legal, tudo bacana, o teu serviço, tua fé, tua paciência. Vocês são uma igreja boa, vocês estão assim, estão decolando, estão voando. Mas, camarada, o problema de vocês é tolerar Jezabel. Pastor Neide, Jezabel já tinha morrido há 3.000 anos. Sei lá, milhares de anos. Jezabel não existia mais. Então o que ele está falando aqui é de um conceito. Assim como ele falou de Balaão, aqui também é um conceito de Jezabel. Qual é o conceito de Jezabel? Gente, isso é poderoso. Poderoso e retrógrado, tá? Poderoso e retrógrado. Mas retrógrado para os carnais. Para os santos não tem nada de retrógrado. O que Deus está falando de Jezabel? Qual é o espírito de Jezabel? O espírito da sedução. Como quando Jeú foi destruir Jezabel, quando ele subiu lá no quarto, o que ela fez? Vendo que o Jeú subia, ela foi lá e pintou os olhos. E veio toda com palavras lisonjeiras. Ai, lindão, gatão, fofão. Só que Jeú estava cheio de Deus, catou ela e jogou lá de cima. Sai daqui, Satanás, vai enganar outro. Porque ela vinha com sedução. Irmãos, nós estamos vivendo uma época da igreja de Tiatira, gente. Aonde o espírito da sedução está aí. Tem umas irmãzinhas que já são abnegadas por Deus de fábrica, e aí vem com os vestidos que são só o sangue do cabrito, irmão. Ou com umas calças que, pelo amor de Deus, meu irmão, isso é o espírito da sedução. E o pastor dessa igreja estava sendo verberado por Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque ele tolerava. Tolerar, sabe o que significa? Ser condescendente. Vem fazer de conta que não viu. Opa, peraí, meu irmão. Como assim? Em nome da boa política, às vezes em nome até da sensualidade, né? Não vou falar nada que você aqui. A visão é boa, deixa a bichinha aí. Ser condescendente com Jezabel. Tem muito isso na igreja. E quando ela vem com o vestido mais apertado, diz: vou dar oportunidade para ela hoje. Vai ficar mais. Isso é o espírito do capeta, o espírito da Jezabel. Sabe o que Deus disse? Se você não cortar isso e deixar de tolerar isso, sabe o que eu vou fazer? Vou fazer com que você suba na cama dela. O que tem acontecido hoje, meu irmão? Essa mensagem é para os dias atuais ou não é, gente? Se você não cortar isso, sabe o que vai acontecer? Sabe qual é o teu futuro? Tu vai para a cama com ela. É isso que Deus está dizendo. Vou pegar todos aqueles e botar numa cama com ela para que se prostituam.
E Deus termina dizendo: eis que porém numa cama, sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos. Ferirei de morte a seus filhos. Não é morte física não, irmãos. Os filhos dos adúlteros não querem mais a casa de Deus. Os filhos dos pastores que toleram determinadas coisas estão saindo da casa de Deus. Tem pastor, inclusive, que tolera certas coisas para os filhos ficarem. Sabe o que acontece? Dá errado. Os filhos vão embora. Está aqui, gente. Deus diz: eu vou fazer isso. Ferirei de morte os seus filhos. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Deus sabe por que a gente tolera. Porque Deus entra lá no nosso coração e vê que a gente tolera porque no fundo a gente gosta. A gente tolera porque no fundo a gente fica pensando naquilo. Deus sabe. Eu sou aquele que sonda mentes e corações. E darei a cada um, retribuindo, segundo as vossas obras. Mas também tem aqueles, aos restantes de Tiatira. Tem um pessoal aí que não gosta. Tem um pessoal que acha um absurdo. Tem um pessoal que não aceita isso, não tolera. Essas mulheres cascavelando na igreja aí com a saia. Tem gente que não gosta disso. Tem aí os fiéis aí em Tiatira aí. E todos os quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás. Que outra carga eu não vou colocar sobre vocês não, pessoal. Tá bom. Vocês já estão bom com a sua caridade, com o seu serviço, com a sua fé, com a sua paciência e com as suas obras de hoje sendo maiores do que as de ontem. Não vou colocar mais carga nenhuma não. Tá ótimo. Mas sobre aqueles que toleram, Deus não nos chamou para tolerar o pecado. Amém, amados? Pastores, pastoras, podem até não gostarem, mas perceberão que você não é tolerante com o pecado. Porque você não tem um compromisso com o povo. Antes de ter um compromisso com o povo. Antes de ter um compromisso com as ovelhinhas de Jesus. Que não pode ferir as ovelhinhas de Papai do Céu. Antes de ter um compromisso com as ovelhas, tu tem um compromisso com quem te vocacionou. Quem entendeu, diga amém. Amém. Eles quer ouçam ou deixam de ouvir. Mostra que tu não tolera essas coisas. Seja uma mulher de Deus. Seja um homem de Deus. Tudo bem que não te convide no próximo congresso. Tô nem aí. Beijinho no ombro, pra ir no outro. Toca o meu barco. Quem entendeu, diga amém. Amém. Mas ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve. Isso diz que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as suas obras, que tem nome de que vives, mas está morto. A igreja de Sardes e a de Laodiceia foram as que apanharam mais. Ok? Você tem nome de que vive. Agora não era, tem aí entre vocês os que dizem que são e não são. Agora era a igreja que estava daquele jeito. A igreja, na sua totalidade, era a falsa. A que tinha nome de que vive, mas estava morta. Tem um monte de igreja de Sardes hoje por aí, irmão. Só tem nome de que vive, mas está morta. Tem nome de que vive porque o pastor fica postando no Facebook, botando lá no status. Manda toda a igreja levantar a mão, estrategicamente manda alguém tirar uma foto. Aí fala, ó, o fogo caiu. A gente sabe que não tinha fogo nenhum, porque a gente estava lá. E a gente não viu nenhuma faísca de fogo naquele lugar. Oh, meu Deus do céu. Acho que eu estou ficando velho. Ser vigilante. E confirma o restante que estava para morrer. Perceba que a igreja de Sardes... Tem elogio aqui, irmão? Tô vendo, tá? Que vocês são bonzinhos, bichinho bom. Não. Tem nome de que vive e está morto. Aí já vem a repreensão. Ser vigilante. E confirma o restante que estava para morrer. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te do que tens recebido e ouvido. E guarda-o. E arrepende-te. A grande mensagem para a igreja de Éfeso, de Sardes é arrependimento. Arrepende-te, bora, acorda. E se não, virei a ti como um ladrão, e tu não saberás o dia e a hora que virei sobre ti. Aí versículo 4 ele fala que ali embaixo do banco, na secretaria, algum lugarzinho ali, mas tem aí em Sardes algumas pessoas
algumas, não é muito não, não é a maioria da igreja. Tem algumas pessoas. E um dia eu preguei essa mensagem no congresso, né? Onde estão algumas pessoas? Deus está precisando só de algumas pessoas. E tinha aqui, escondido no meio dessa igreja que tinha nome de que vive, mas estava morta, tinha ali escondido entre elas, filho, algumas pessoas. Oxalá, filha, nós façamos parte dessas algumas pessoas. Amém, amados? Tem aí algumas pessoas que não se contaminar as suas vestes. Sabe o que vai acontecer com elas? Elas. Vocês não. Vocês não. Elas andarão de branco comigo. Sabe por quê? Porque foram dignas disso. E ao que vencer, será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus santos anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Penúltima, a igreja de Filadélfia. Pois não? Essa expressão confirma que estão para morrer. Assim, do versículo 2, né? O que quer dizer? Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer. O que o Senhor está falando é, se vocês se arrependerem, um grupo que já estava marcado para morrer pode ser salvo. Por isso que a mensagem da igreja de Sardes é a mensagem do arrependimento. Vocês estão indo tudo para o buraco, tudo para o buraco, tudo para o buraco. Confirma os restantes que estava para morrer. Olha, ainda há chance para aqueles que estavam marcados para a morte. Então é nesse sentido, né? Existem correntes teológicas que falam que o Senhor está falando àquele grupo, os crentes. Não, não é esse. É os que estavam marcados para morrer. Inclusive tem uma tradução que diz marcados para morrer. Confirma o restante que estavam marcados para morrer. Então essas pessoas que deveriam ser trazidas de volta para a conversão. Ok? Amém? Ok, igreja de Filadélfia. É um anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, e em Filadélfia fala do amor fraternal. Tá bom? Todo mundo quer ser igreja de Filadélfia, tá? Mas de todas as igrejas, a única que Deus disse que era a mais fraca era a igreja de Filadélfia. Acho que as pessoas querem ser Filadélfia sem saber o que a Filadélfia é. Filadélfia era uma igreja fraca. Uma igreja fraquinha. Que estava respirando ali por aparelhos, comendo o maná de Deus para viver no dia seguinte. Era uma igreja simples, mas era uma igreja do amor fraterno. Sabe o que é amor fraternal? Uma igreja que se ajudava. Uma igreja, irmãos, que o pastor Alex Cardoso tem uma frase, irmã, que é maravilhosa. Ele disse que um camelo não zomba da corcova de outro camelo. Já pensou um camelo passar para o outro e falar, a corcova dele, tu tem também, miserável. Um camelo não zomba da corcova de outro camelo. Esse sentimento era o sentimento da igreja do amor fraternal. Amor fraternal é um amor que se ajuda. É um amor que une as pessoas por suas fraquezas e por suas qualidades. Então o amor fraterno é isso. Deus nos chamou para essa fraternidade. Fraternidade é em comum, pessoas em comum que se ajudam entre si. Tem a fraternidade, eu não sei das quantas, a fraternidade são pessoas que se ajudam entre si. A igreja era pequena e fraca, pastor, mas se ajudavam. Não tinha ninguém apontando o dedo para o outro. Não tem ninguém, nem um camelo zombando da corcova de outro camelo. Então o Senhor diz assim, olha, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro e o que tem a chave de Davi. Agora, pela primeira vez, Deus vai se apresentar para a igreja com uma qualidade que não estava quando João a viu. Opa, voltar aqui. Não estava quando João a viu. A chave de Davi, que abre ninguém fecha, fecha ninguém abre, o Senhor apresenta agora para essa igreja. Ou seja, é Ele que abre a porta para você. Você não tem força para abrir. Você não tem força para vencer. E Deus deixa claro, eu sei as tuas obras. E eis que diante de ti eu pus uma porta aberta. Eu segurei essa porta aberta para ninguém fechar essa porta. Você é fraco. Você não tem como abri-la. E ninguém pode fechar, tendo pouca força, né? Ou sendo fraca, melhor dizendo. Guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome.
Qual é a palavra do Senhor? É a palavra da fraternidade, de ajudar uns aos outros, de ser irmãos. Na oração de João 17, quando Jesus está indo embora, Jesus, façam com que eles sejam um, assim como nós somos um. Fraternidade. Então essa igreja era cumpridora da fraternidade. Por isso que é a igreja do amor fraternal. Mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás. Olha como essa igreja não era tão perfeita assim. Dentro da santa e linda e fraterna igreja de Filadélfia, tinha lá uma pequena congregação do Satanás. Porque não existe igreja perfeita, pastor. Ah, não, mas a igreja de Filadélfia é a igreja perfeita. Não tinha. Tinha uma filialzinha do capeta lá dentro. Pequena, mas tinha. Aí o Senhor fala: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás. Ele vem dizer o que ele disse em todas as cartas. Aos que dizem ser judeus e não são, mais mentem. Eis que eu farei com que os membros dessa congregaçãozinha do capeta, eis que eu farei com que eles venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Aqui é a base da sustentação, uma das bases da sustentação do pré-tribulacionismo, que nós cremos que o Senhor não nos guardará na hora da tentação, mas nos guardará da hora da tentação. Isto é, a igreja não vai passar pela grande tribulação. Versículo 11: eis que venho sem demora, guarda o que tens, guarda o que tens, guarda o que tens. Era uma igreja que tinha, e só pode guardar quem tem alguma coisa. A fraternidade faz com que a gente ajunte tesouro no céu. Não ajuntais tesouro na terra, que a traça come, que a ferrugem destrói. Ajuntai antes tesouro no céu. Como é que a gente ajunta tesouro no céu? Nossa, eu estou mandando aí R$100. Não! Fraternidade. Quando você ajuda o seu irmão, quando você levanta o seu irmão, quando você ama o seu irmão, quando você une-se ao mais fraco. A Bíblia disse: fizestes a mim. Tem tesouro no céu. Amém, amados? Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Ao que vencer, é fraca. Que coisa linda. Mas ao que vencer, eu vou fazer vocês coluna. Coluna não é coisa fraca, gente. A gente é fraco hoje, pastor Neide. Mas é só hoje. Se a gente for fiel, quando a gente chegar lá, sabe o que o Senhor vai fazer desse fraco aqui? Coluna no templo do meu Deus. Aqui, ó, a coluna. Tem coluna no templo do meu Deus. E dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Laodiceia, e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, isto diz o amém. A testemunha fiel e a verdadeiro princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras. Começa, assim como a igreja de Sardes, a não ter nada para elogiar essa igrejinha atribulada. Só que a igreja que a gente mais quer ser é a igreja mais fraca e é onde tem uma filialzinha dentro do capeta lá, da igreja do capeta dentro de Filadélfia. E a igreja de Laodiceia foi a igreja que recebeu o maior elogio de Deus. A maior declaração de Deus de apreço foi dada à igreja pior. Porque se eu fosse Deus, eu falava na sexta carta dizendo: chega, guarda a caneta. Laodiceia, isso é sem futuro. Larga isso para lá. Laodiceia já está lascada. Mas Deus não. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, Laodiceia escreve: isto diz o amém. Amém significa o quê, irmão? Assim seja. Ponto final. Daqui a pouco já era para ter dado o amém. Ou seja, o ponto final da nossa aula. Enganei todo mundo dizendo que ia acabar 9. Perdoa, filhos. Em nome de Jesus. Culpa do pastor que chegou atrasado. Estava esperando ele. Eu sei as tuas obras e que não és nem quente e nem frio. É igual a igreja de Sardes. Não é que tinha ali um grupo. Era toda a igreja falsa. Oxalá tu foras quente ou foras frio. Mas como tu não és nem quente nem frio, mas és morno, eu vomitar-te-ei da minha boca. Porque dizes: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Aí Deus joga na cara: mas tu nem sabe que és um desgraçado, miserável,
cego, pobre e nu. Acabou com a igreja. Aconselho-te que de mim compre ouro, provado no fogo. Quer riqueza? Compre de mim. Para que te enriqueça. Vestes brancas, quer cobrir a nudez? Compre vestes brancas de mim. Para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez. E unge os teus olhos, quer ver? Unge os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo a palavra mais linda que Deus fala a todas as igrejas. Sabe por que eu estou batendo em vocês? Porque eu repreendo e castigo a todos quanto eu. A única igreja que Deus declara o amor. Eu amo vocês. Para o pior, sabe o que Deus tem para ele? O amor. O maior amor. O maior amor é dado ao pior pecador. Por isso que Paulo disse, dos quais eu sou o principal. Paulo conhecia Deus. Sabia que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aí ele diz, eis que estou à porta e bato. Deus está insistindo para entrar numa igreja igual à igreja de Laodiceia. Deus não gosta. Como não gosta? Ele acabou de declarar o amor. Te amo. Só faço isso porque eu te amo. E está na porta batendo. Diz que não presta, mas não larga do pé. Diz que não vale nada, mas está sempre querendo alguma coisa. Diz que estou à porta e bato. E ele diz, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Exata. Se alguém ouvir a minha voz. Pastor, eu encerro dizendo o seguinte. Para uma igreja de Laodiceia, não precisa de uma igreja inteira se converter. Basta alguém. Ele não disse o pastor. Ele disse, se alguém abrir a porta. Ele não entraria na pessoa. A gente costuma dizer, né? Pecador, aceita Jesus. Porque ele disse, eu estou à tua porta e bato. A gente está falando ao pecador. Mas aqui o texto original está falando da igreja de Laodiceia. Ele está falando, tem um bocado de gente aí, está tudo atribulado, né? Diz, rico sou, estou enriquecido, tudo soberbo, tudo atribulado. Mas é um pobre, cego, miserável, nu. Aí ele disse, mas se alguém de vocês aí, qualquer um, nem for que senta no último banco, abrir a porta, ele disse, eu entrarei. Eu entrarei e cearei com ele. E ele comigo. Então Deus está prometendo entrar naquela igreja para fazer dela uma restauração. E ao que vencer lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem entendeu, diga amém. Amém. Deus abençoe, alunos. No domingo eu estou mandando a aula sobre o calendário da profecia para vocês. Deus abençoe a vida de todos em o nome de Jesus. Amém.